Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer mais uma mesa redonda, que é o quadro do Podcarro, onde a gente traz as notícias, as informações, as novidades do mundo automotivo, sempre naquele formato estendido, de mais de 30 minutos, com as informações e novidades de tudo que você precisa saber sobre o mundo, sobre rodas. E hoje a gente tem muita, mas muita coisa para contar, tem muita novidade chegando, tem umas que sinceramente eu não sei nem como é que eu vou trazer aqui, porque é muita emoção. Mas antes, eu quero lembrar você do seguinte: não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos, principalmente Instagram e Twitter. No Twitter, principalmente, porque sempre já acontecem as besteiras do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, que é a galera que faz parte do programa. Tem sempre uma bobeira, uma besteira que acontece nos bastidores, a gente sempre posta lá. Agora eu tô começando a perguntar, galera, o que vocês querem ver, que a gente comente, o que a gente fala aqui no Mesa Redonda. A gente pede a vocês que escutam a gente que mandem sugestões. Se você quiser mandar sugestão, manda DM pra gente, chama a gente no Instagram. Pode mandar um e-mail também, podcarro@gmail.com. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar o curtir. Não se esqueça de comentar, a gente quer saber o que você está achando. Passe a nossa palavra adiante. Compartilhe o programa com seus amigos. Faça com que a gente chegue a novos lares, a novas ideias, a novas pessoas, porque é isso que importa. E terceiro, se você acha que o seu tempo é bem gasto aqui no programa, se você acha que a gente vale o seu tempo bem gasto aqui, você pode deixar uma contribuição no nosso Pix, que é podcarro@gmail.com. A gente aceita qualquer valor de muito bem grado. Você pode comprar uns adesivos com a gente. Você pode também dar a sua mensagem, a gente lê aqui numa boa, beleza? Não se acanhe, o Podcarro é feito da gente que faz e de você que escuta, beleza? Vamos então, porque hoje a gente tem muita, mas muita notícia para trazer hoje. E sinceramente, olha, vocês não fazem a menor ideia da pauta que a gente tem para trazer hoje, da informação, das notícias, e eu vou até dar uma golada na água aqui, porque vem muita coisa. Vamos nessa! A primeira notícia é o seguinte, e para ser bastante sincero, é uma coisa que tá até me deixando nervoso. Depois que eu recebi essa notícia, eu ando tendo calafrios à noite, eu não ando dormindo bem. E na verdade eu ando pensando em fazer loucuras para conseguir dinheiro para comprar esse carro, se é que ele vai ser vendido no Brasil. E eu imagino que você já saiba do que eu tô falando, não é nada anormal, não é nada... Quer dizer, depende da sua concepção de anormal, porque para mim, sinceramente, eu não tenho palavra que possa descrever a completa loucura que é esse carro, porque eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Toyota GR Yaris. Mas você tá pensando, Rodrigo, esse carro não é vendido no Brasil. Tudo bem, você deu o prêmio do melhor carro do ano no Troféu Bronzena de Ouro, que é a nossa premiação do final de ano. A gente sempre premia o que é de bom e de ruim no mundo automotivo no ano que se passou. Inclusive esse ano vai ter também, então fiquem ligados. Mas esse carro não vende no Brasil. No máximo na Argentina, e você sabe que dificilmente você vai arrumar uma conversa, trocar uma ideia com o argentino, porque ele não vai cuspir na sua cara. Mas, preste atenção, a gente está falando de Toyota GR Yaris no Brasil. Sim, no Brasil. Isso não é um treinamento. No Brasil. A coisa tá séria. O Toyota GR Yaris está no Brasil e foi flagrado pela primeira vez. Aqui, eu imagino que é a primeira vez pelo menos que eu vi, né? Essa flagra foi no Mentiras Automotivas, depois no Auto Entusiastas e por último no Out of Context Cars, que foi no Twitter, né? Inclusive, galera do Twitter, forte abraço. E, sinceramente, ver aquela plaquinha verde de carro de teste naquele carro foi uma coisa que eu não estava esperando, mas dá uma emoção que é gigante, porque tudo bem, tá? Se você tiver uma memória melhorzinha aí, você vai saber que o Toyota GT86 foi trazido para o Brasil, né? Já houveram testes em outros canais e tal, mas nada foi muito confirmado. O Brasil não tinha, pelo menos a Toyota definiu que esse carro viria para cá muito caro, não teria público, blá, bibibi. Mas, cara, o Toyota GR Yaris é outra coisa, é outra parada, é um bicho.
É um carro sensacional. A gente tá falando de tração integral, 1.6, tricilíndrico, turbo. Cara, é um carro de homologação de rally. WRC. Você sabe do que eu tô falando. Campeonato Mundial de Rally. Não é pouca coisa. São 272 cavalos e quase 40 quilos de torque. 38,7 ou 37,8, não lembro. Cara, é muita coisa para um carro que é menor do que um sapato 43. Para pensar nisso. É uma loucura de automóvel. E essa plaquinha verde, né, para você que não sabe, carros que rodam com placas verdes, eles são de testes de montadoras ou de concessionárias que estão fazendo algum serviço. E a julgar pelo fato do carro não estar com nenhuma cobertura, nenhuma camuflagem nem nada, pode ter sido uma unidade que foi trazida da Argentina para fazer testes aqui, né? Talvez por algum evento da Toyota, talvez para tentar fazer uma pesquisa de mercado. O fato é que o carro está rodando no Brasil completamente escancarado, escrachado, né? E a galera que tá flagrando tá ficando louca, porque esse carro é um absurdo, é lindo, é maravilhoso, é cheiroso, é tudo. É absolutamente tudo. Se você for no Twitter, se você for no Instagram, a maioria da galera tá ficando louca, dizendo que esse carro é tudo de bom, e é mesmo. Um ou outro que acordaram com o pé esquerdo e não gostam do carro, mas vai entender, existe louco pra tudo. Mas, cara, dá uma certa felicidade. Falar animosidade, animosidade não tem nada a ver. Dá uma felicidade sim, sabe? Apesar de que, na minha grande opinião, esse carro acabaria caindo no mesmo ostracismo do GT86, de ser um carro que algumas pequenas pessoas especiais vão ter acesso e talvez possam passar isso pra gente, mas eu acho que não deve ter muito futuro aqui. Porque, segundo os bastidores, né, inclusive Maurício Campelo que trouxe essa informação, inclusive Maurício, forte abraço, que esse carro estava custando, se eu não me engano, na Argentina ou na Europa. Agora eu vou ficar devendo essa informação. Algo em torno de 54 milhões. Ei, meu Deus, o cara está preso em 1988. Putz, grila. 54 mil dólares. Né? Isso em conversão direta, eu imagino que dê algo em torno ali de 240 mil. Sem contar impostos. Né? A gente sabe que aqui no Brasil, cada grão de arroz tem um imposto de R$ 28 em cima. Né? Então fica difícil a gente calcular aí quanto sairia um carro desses. Embora eu chuto que, pelo fato de ser um carro de tração integral, super potente, fenomenal, eu imagino que seja ali na casa de 250, 300 mil por baixo. Né? Porque não vai ser um carro que você vai comprar e vai ver um monte aí pela rua como se fosse um Yaris normal. Não é um Yaris normal. É um Yaris que você vê na Europa. Porque na Europa tem Yaris 3 portas. Né? No Brasil isso nem se cogita. Mas enfim. Seria uma oportunidade da Toyota conseguir aplacar de vez aqueles memes dizendo que é carro de velho, que só tem Corolla e que só tem Hilux que tomba. Sabe? Seria um game changer. Seria uma mudança gigante do espectro da imagem da Toyota para o Brasil. Que é um público muito conservador, muito velho. Né, vamos botar em termos. Santana, isso não tem nada a ver com você, tá? Pedro Santana, que adora um Toyota. Cara, não estamos falando disso, tá? Inclusive, forte abraço. Estamos falando de um carro que é o completo oposto de tudo que você tem à venda no Brasil. Que chegaria perto desse carro, em termos de proposta, seria o 500 Abarth, que já virou pó há muito tempo. Tem lá a sua legião de fãs. Não é essa monstruosidade que é o Yaris GR, mas tentou. Tava ali no cantinho dele, vendia um, vendia dois, bonitinho e tal. Mas não era mais do que isso. Agora, imagine você, tá? Você que tá ouvindo a gente. Daqui a uns 10 anos, você bem de vida, assim, espero, tem a oportunidade de pegar um veículo destes. E, meu amigo, você não vai pensar duas vezes. Meu amigo, minha amiga, seja bastante sincero. Você vai zoar o mundo inteiro com este carro, porque ele é feito para isso, sabe? Tração 70-30, 50-50, desliga o controle de tração, é você mesmo. Freio de mão é um freio de mão de verdade, não é um freio de mão eletrônico. Então, você quiser fazer aquela zoeira na terra, é contigo mesmo, dá para fazer. É um carro que é um hot hatch de verdade. Não é uma tentativa
não é um RS Chevrolet, vamos falar disso mais no final, que é uma tentativa, um esportivo de adesivo, olha mamãe, como é que eu fico com a capa do Super-Homem? Não, isso é o Super-Homem. É a coisa séria, é o bagulho doido. E se a Gazoo Racing tinha alguma intenção de fazer um carro perfeito e de criar uma nova geração de compradores voltados para esses últimos carros a combustão que são realmente incríveis, ou como minha mãe diria, foxtrot, bolados mesmo, cara, não tem outra opção melhor. O GR Yaris é o caminho. E fica o questionamento. Toyota, você vai vender esse carro no Brasil ou não? E se me permite já alçar grandes voos aqui, será que não rola dar uma emprestadinha pra gente, não? Só um pouquinho. Eu não tento mais com a Renault porque o Sandero já tá indo embora. Então eu preciso sonhar em outras árvores, em outros cantos. Ganhar novos Yaris. Né? Nossa, isso foi horrível. Mas não importa. A verdade é essa. Pelo amor de Deus, permita o Grupo Pó de Carro ter a chance de pelo menos encostar nessa maravilha que é o Toyota GR Yaris. Porque eu acho muito difícil, e aqui eu falo bastante sério, de você, na atual conjuntura, na atual sociedade, na atualidade mesmo, encontrar um carro que seja tão desejado e tão incrível como esse carro é. E olha que isso são só as fotos. Né? Imagina isso aí andando. Se você estiver curioso mesmo para ver isso aí andando, procura aí um monte de review gringo, vai lá no Best Motoring, que eu sei que você assiste os caras montando o GR Yaris da KKS, enfim, a internet é seu guia. Mas você não vai se arrepender, porque esse carrinho aí é muito mais do que ele aparenta. Sinceramente, eu acho que não tem para onde correr, é incrível mesmo. Bom, vocês devem estar notando que hoje a gente não tem um convidado para apresentar aqui com a gente as notícias da semana. É porque a gente está com o nosso correspondente nas montanhas geladas da Baixada Fluminense, Maurício Campelo, que vai trazer para a gente agora, né, à distância, via Embratel para todo o Brasil, as suas opiniões sobre um fato que aconteceu recentemente, na verdade essa notícia mais fresca que a gente tem, de uma grande lenda do automobilismo que decidiu se aposentar, né? E que pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo, que acompanho a Fórmula 1 de uma maneira bastante esporádica, né? Eu sei que tem uma galera no Twitter que é muito fã de Fórmula 1, inclusive uma das melhores comunidades que tem, que acompanha cada vírgula errada que os caras mandam mensagem pro chefe de equipe e os caras estão lá assistindo, entendeu? Só que a notícia foi pega de surpresa porque alguns já esperavam, mas, na verdade, pegou todo mundo de calça baixa. É que ninguém mais, ninguém menos do que Kimi Raikkonen, depois de 20 anos de Fórmula 1, tem gente que acompanha o programa que não tem isso de idade, né? Que decidiu que vai se aposentar, né? Depois de muito tempo. São nada mais nada menos do que 341 largadas, né, cara? Então, tem muita história pra contar, tem muita coisa pra ser dita, então acho que nada mais justo do que a gente usar o nosso efetivo do GPC, que entende de automobilismo, que entende bem do esporte motor. Então eu vou passar a palavra pra quem realmente manja do assunto. Diretamente de Mesquita, na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro, Maurício Campelo, fala pra gente um pouco mais sobre essa história. Fala galera do Pó de Carro, mais uma vez presente no programa. Queria agradecer ao Rodrigo pelo convite. E bom, vamos falar sobre a aposentadoria de Kimi Raikkonen. Pelo que parece, ele vai se aposentar de vez do esporte. Não vai ser uma aposentadoria só da Fórmula 1. E, cara, são 19 anos, né, na categoria. Não é qualquer piloto que... E podia ser mais. Então, vamos começar do começo. Ele chega na Sauber, que na época eu até estava lendo sobre a matéria do Grande Prêmio, falando que muita gente não queria ele na Sauber porque ele chega com 20 anos. Então, achavam que ele era muito jovem para guiar um carro de Fórmula 1. Hoje a gente vê o Verstappen começou a guiar com 16. Então, para você ver como é que os padrões mudaram, né? Mas ele chega com 20 anos numa Sauber, já chega terminando o campeonato em 10º, que é um ótimo resultado para o novato. E depois ele vai para a McLaren e faz uma boa temporada.
incomodando até o David Coulthard, né? Ele chega na McLaren e termina o campeonato em sexto. Na segunda temporada dele, ele chega na McLaren já com um pódio na Austrália. E na segunda temporada ele é vice-campeão. E em 2005 também na McLaren vice-campeão. E em 2007 ele chega na Ferrari para ser finalmente campeão do mundo. Em 2008 ele é terceiro colocado, no ano que o Hamilton ganhou e o Felipe Massa foi o segundo. E em 2009 a temporada não foi legal, mas se não me engano essa temporada da Ferrari em si não foi legal. Vou até conferir aqui. Era uma temporada de mudança de regulamento, então ele termina em sexto e o Massa termina em 11º. Até por causa daquele acidente dele e tal. Mas o Kimi grande da história da categoria, talvez um dos maiores que a nossa geração viu correr. E são 341 largadas e somente por equipes de renome. Sabe, a Sauber é uma equipe famosa por dar chance a jovens pilotos com muita qualidade, e foi o caso do Raikkonen no começo. Vai para uma Ferrari, ele sai da categoria, entre aspas, do nada, né? Vai correr de rally, tenta correr de NASCAR e depois volta para uma Lotus querendo crescer, querendo dar o próximo passo, que acaba não conseguindo, consegue 2 vitórias com o Raikkonen, mas não consegue dar aquele último passo, né, para ser de fato uma equipe grande que briga por título. Depois ele vai para a Ferrari, uma equipe meio caótica, um momento caótico da Ferrari, não consegue nenhum título nem de construtores, nem de pilotos. Se bem que na Ferrari era certo que ele seria o segundo piloto. Mas ele é um cara importantíssimo, foi importantíssimo para a Ferrari, é extremamente importante para a Sauber nesse momento. E, enfim, ele sai como um piloto grandíssimo, sabe? Que podia ser mais campeão, podia ter... Acho que o Hakkinen tem 2 títulos, ele podia ter superado o Mika Hakkinen, mas é questão de timing, de questão de sorte também, sabe? Ele é um cara que tem 2 vice-campeonatos, então ele é um grandíssimo piloto e vai fazer falta na Fórmula 1 nesses últimos anos, não pelos resultados dele, mas pelo personagem que ele virou também, né? O Homem de Gelo, o cara... Não é poucas ideias, mas o de um humor muito autêntico, sabe? Todo mundo sabe que ele é mal-humorado. E essa é a graça do Kimi Raikkonen. Mas ele parece ser um cara super gente fina. E aparentemente o Paddock vai sentir muita falta dele. E eu lembro muito do Kimi Raikkonen, claro, a vitória em Abu Dhabi, né? Que o engenheiro tá passando informação para ele e ele fala: me deixa sozinho, eu sei o que eu tô fazendo. E eu lembro também uma ultrapassagem, acho que foi em 2012, que ele tá na Lotus, em Spa, contra a Mercedes do Schumacher. Eles saem da primeira curva, do hairpin, e vão em sentido ao Rouge. Na primeira perna do Rouge, esquerda. Então, e assim, aquilo ali eles estão acima de 250 por hora, sabe? Já puxar pra direita para fazer o Rouge. Então, foi uma ultrapassagem lindíssima. Talvez seja a mais marcante do Raikkonen para mim. E o Raikkonen, ele deu uma entrevista falando que não pensa no que vai fazer agora, ele quer aproveitar um tempo com a família. Então, são 21, 22 anos, fora os tempos de categorias de base, muito corridos pro Raikkonen, né? Então, assim, ele é um piloto de altíssima qualidade. Não tá num carro de ponta porque não tem... É mais questão de... que a Fórmula 1 é uma coisa muito complexa, né? Então, dinheiro manda também, habilidade com marketing, e o Raikkonen não é um cara disso. E se ele for para um mundial de endurance, por exemplo, ele vai ser um piloto de muito destaque. Ele é um cara muito rápido, ele é um cara muito bom de acerto de carro. E eu acho que ele tem as regras que ele seja um grande nome no mercado, com grandes marcas chegando para a competição. Pode ser que invista com planos de entrar no Endurance, a Porsche vai voltar, a Audi, então até a BMW vai voltar.
Não que ele tenha ligação com essas marcas, mas a não ser a Ferrari. Mas se alguém fizer uma proposta interessante, quem sabe a gente não volta a ver o Homem de Gelo no automobilismo. É isso. Esse é o que eu tenho a falar sobre Kimi Raikkonen. É um bom fim de carreira para ele. A gente só pode desejar uma bom final de temporada. Quem sabe numa corrida maluca ele não pega um último pódiozinho. E é isso. Abraço. E esses foram os comentários de Maurício Campelo sobre a atuação incrível de Kimi Raikkonen nesses 19 para 20 anos de Fórmula 1. Realmente não é uma coisa para muitas pessoas, é um tempo extenso participando de corridas e, sinceramente, você tem que curtir muito o que você faz. E no caso dele, eu imagino que sim, porque né, tem um salário muito bom por causa disso. E a chance de poder guiar um Alfa Romeo Stelvio 0 km. E, inclusive, quero pedir até um pouco de desculpas a vocês, porque a nossa conexão estava meio ruim. Então, o Maurício tentou o melhor possível para dar a vocês as informações, as pequenas curiosidades sobre Kimi Raikkonen. Então, não se preocupem, na próxima a gente melhora. E vamos-se embora para a próxima notícia deste programa automotivo que está indo ao ar no seu sábado, no seu domingo, ou seja lá que dia você está ouvindo a gente. Bom, como eu falei lá no início, a gente tem muita coisa para falar hoje e é óbvio, está na hora da gente trazer não só 2 quadros novos aqui do programa, né? Não relativamente novos, né? Um já é velho pra caramba, porque a gente vai trazer na base da sugestão, então está na hora da costurada do ouvinte. Costurada do ouvinte. E não bastando isso, afinal de contas a gente está trazendo mais uma informação que vocês sugeriram pra gente, então óbvio a gente constrói a pauta aqui das informações que vocês trazem pra gente, do que você comenta, do que você quer ouvir no programa, mas também é o primeiro super bloco. O super bloco é um espaço do Podcarro, a gente vai trazer 3 ou mais notícias, todas aglutinadas num espaço só, não só para economizar o seu tempo, que é bastante corrido, mas também o nosso. Então, sejam bem-vindos ao primeiro Super Bloco. Momento Super Bloco. 3 ou mais notícias numa tacada só. Bom, e a primeira notícia do Super Bloco é a seguinte. Essa foi sugerida pelo @página de carro no Twitter, então eu imagino que a galera que segue ele já o conheça, já saiba do que se trata, e particularmente não é uma notícia que me é muito interessante, mas é uma novidade, então a gente tem que trazê-la para vocês de qualquer maneira. Afinal de contas, a gente está falando de um dos veículos mais veteranos da história automotiva do país, na atualidade, que é ninguém mais, ninguém menos do que o pior carro do ano de 2020, no segundo Troféu Bronzino de Ouro, vale lembrar, que é o Fiat Doblò, né? Essa caixa de leite que está rodando no Brasil há quase 20 anos, está indo para a sua nova geração, e você deve estar se pensando, meu Deus do céu, a Doblò ainda vende. A Doblò ainda vende, e ela será feita na Argentina a partir de 2022. Ele vai sair da produção nacional aqui em Betim e vai passar para a Argentina, porque, como você bem imagina, Fiat, PSA e toda aquela salada mista que é o grupo Stellantis vai transformar por completo toda a estrutura da Fiat, da Citroën, da Peugeot no Brasil e na América Latina. Então faz muito sentido ela passar a ser fabricada por lá, né? Afinal de contas, se a gente está falando de Argentina, a gente também está falando de Berlingo, está falando de Peugeot Partner também, se eu não estou enganado. E faz muito sentido. Afinal de contas, o novo Doblò vai ter uma plataforma nova, vai ser feito lá em El Palomar, que é a fábrica da PSA, né, que tem uma capacidade maior, imagino eu, que é a fábrica de Betim. E também deve ter uma renovação não só da Doblò, mas também da Ducato. No Brasil, ela era equipada com um motor 1.8 de, vamos ver, eu acho que 131 cavalos, ou 132, não lembro. E esse motor vai sair de linha, né? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, porque a gente está falando agora de motores turbinados, de motores menores, e esse 1.8 4 bocas não faz mais muito sentido com a nova imagem da Stellantis, que está cada vez indo mais para uma nova roupagem de carros elétricos, né, de carros mais sustentáveis. Então faz todo sentido eles simplesmente se livrarem desse motor novo, agora que o Argo está partindo para o motor turbo, a Toro também está indo pelo mesmo caminho, então todo e qualquer projeto da Fiat agora deve abraçar esse novo conjunto motriz, né?
E por incrível que pareça, né, para tamanha, inclusive, página de carro, eu imagino que você já esteja com os ouvidos tapados a partir de então, que eu não fazia ideia de que esse carro ainda era vendido em 2 versões, né? A gente está falando das versões Essence com 7 lugares e da versão Cargo, que para mim, se não fosse o vídeo do Murta dizendo que alugou um doblô desses para levar as peças do Calibra dele para pintura, eu não fazia a menor ideia de que esse carro ainda seguia em produção. E indo atrás das informações, né, da velha doblô para saber o que ainda, quais eram as configurações que ela ainda oferecia aqui em Terra Brasilis, eu novamente lembrei do motivo pelo qual ela ganhou o prêmio de pior carro do ano, que foi o preço. Né? E o preço não é lá muito agradável. A gente está falando de 115 mil reais, 116 na verdade, né? Porque 115.990 na versão de 7 lugares, na versão civil, e algo em torno de 116 a 120 na versão cargo, né? Todas com 1.8, câmbio de 5 marchas. Mas ao contrário do que diriam os haters e os críticos, é um carro que ainda vende relativamente bem, né? A gente está falando aí de um carro que, no segundo último relatório da Fenabrave, registrou 988 emplacamentos. Somando aí o tempo acumulado das 2 versões, a gente está falando de quase 4.300 unidades. Então é um carro que ainda é bastante requisitado. Né? Aí você deve estar se perguntando, mas quem, Rodrigo? Que diabo compraria um doblô? Né? Não, tudo bem, tem público para tudo. Né? Inclusive o Página de Carro está aí para deixar isso bem evidente. Mas que tipo de pessoa ainda procuraria um carro desse? Né? Eu posso te dizer, famílias, empresas de aluguel de carro e acabou. É só isso mesmo. Então, tá feita aí a menção, vai ter a doblô nova pro fã-clube de 2 pessoas no país que gostam desse carro. Eu, sinceramente, não tenho mais nada para falar. Espere que o preço suba, porque o preço vai subir, porque, enfim, Brasil, né? E é absolutamente tudo que a gente tem para falar sobre a nova doblô. Eu tô vendo imagens dela aqui na Europa e ela ainda tá feia. Então, foi pedido que eu não falasse mal, mas aqui é jornalismo verdade, então a opinião ela é entregue ao público, doa a quem doer. Tá aí, não é muito interessante não, mas tá vindo, você que gosta, você que quer ter, vai lá, passa na concessionária, fala aí, irmão, chama ele de canto, assim, né, no cantinho da loja, pô, irmão, tem, tu tem doblô pra vender aí? E se você não conseguir assustar o vendedor com essa frase, você muito possivelmente pode colocar o seu nome ali na lista de pré-proprietários deste eletrizante veículo que vai ser vendido em sua nova geração no Brasil a partir de 2022. Eu imagino que isso venha a partir do primeiro semestre, né? Vamos ver, né? Se vier a gente avisa, mas vocês sabem, né? Não precisa falar nada não. Bom, vamos para a segunda notícia do Superbloco, né? Que esta, por sua vez, é bastante interessante e é mais uma desse nicho maluco de picapes pequenas e médias, né? Eu não sei muito bem definir, que é a nova Chevrolet Montana. E ao contrário do que já deve ter vindo na sua cabeça agora, a gente não está falando mais de uma caminhonete ao estilo picape Corsa, né? E depois picape Agile, que, meu Deus do céu, aquele troço era feio. Mas enfim, eu particularmente gosto da primeira Montana 1.8 Sport, acho ela muito maneira. A última 1.8 Sport, não era 1.8, né? Já era 1.4. Não era lá aquelas coisas, mas era legal, vai. Você, solteiro, quiser um carro aí com 2 lugares e uma caçamba pra meter uma pancha de praia, ou para aquela sua tia ficar lembrando que você tem picape e ficar pedindo emprestada para você fazer frete, perfeito, tá lá, funciona, que é uma beleza. Mas a gente tá falando agora de um nicho que começou lá na Duster Oroch e depois foi perfeitamente encapsulado pela Fiat Toro, que são essas picapes cabine dupla e que são nem tão pequenas, nem tão grandes e que a galera tá comprando como se fosse bolo em feirinha de artesanato, tá todo mundo indo atrás desesperado
E é aquela coisa, se tem quem compre, tem quem venda, se tem quem venda, tem quem faça programa sobre isso. E é para isso que a gente está aqui, a nova Montana 2023, né, segundo projeções daquela revista lá do Logo Vermelho. Vai sair mais confeições de tracker do que qualquer outra coisa. E antes que você já comece a falar, não, eu tô falando da picape que vem de um SUV, nossa, que interessante. Gente, pode ser interessante sim, porque a gente está falando de uma nova era de motores turbo, né, de motores pequenos. A própria GM trabalha com uma linha de motores 1.2, 1.0 turbo, que são bem legais, tá? Não são nenhuma Brastemp, mas funciona com uma beleza. E eu li uma coisa aqui quando eu fui atrás da notícia, que é o seguinte: se ele vier, por exemplo, com um motor 1.2 turbo que equipa a Tracker hoje, né, e vier com aquelas proporções que lembram bastante as primeiras S10 lá dos anos 90, pode ser que esses carros venham com câmbio manual nas versões de entrada. Então você que é viúva aí do câmbio manual, e eu super entendo porque eu sou também, de querer e quiser um carro turbo manual e não quiser mais se contentar com um Up TSI ou com um T-Cross ou coisa do gênero, pode ser uma coisa legal. Porque diferente de um T-Cross, você tem o espaço útil da caçamba para fazer suas artimanhas, entendeu? Não imagino que seja um carro de tração integral, né, de 4x4, porque, como foi bem apontado pelo amigo Pedro Santana, de novo, forte abraço, seria muito interessante se ela viesse com tração traseira, mas eu acho difícil, porque a gente está falando de um carro que vai vir numa plataforma derivada da Tracker, então é muito provável que ela seja tração dianteira ou com opção de 4x4. Não vai ser aquela uou, né? Mas, cara, pode ser interessante. A gente está falando de um motor 1.2 que tem 133 cavalos e acho que 22 kgfm de torque, né? Uma coisa assim. E com câmbio manual de 6 marchas, é uma opção que não tem na Tracker, né? Pode ser bem legal. Porém, especula-se o seguinte, que possa vir um motor 1.3 turbo. Você deve estar achando que não tem lá muita diferença de um para o outro, mas a gente está falando aí de um ganho de 30 cavalos. Então, pode ser uma maneira aí de ficar um pouquinho no calcanhar da Toro, agora que tem um motor, deve ter o quê? 185 cavalos? 180? Por aí. E aquele 1.3 da Fiat que estão prometendo... 1.3 eu acho. 1.3. E a Renault fala daquele 1.3 que tem naquele carro que parece uma... Nossa, aquele carro é tão desinteressante que eu não tenho nem paciência para pensar num adjetivo para ele. Captur, né? Sempre naquela cor bege horrorosa. Pode ser que ele venha com... Pode ser que a Oroch venha com aquele motor, que seria um adianto, né? Porque se for parar no Duster, melhor, enfim, né? Você que sabe. Mas não há para onde correr. É uma trend, tá vindo. Tem uma galera que compra mesmo, e eu acho que é uma proposta até interessante se você tiver uma família de até 4 pessoas e não quiser ficar preso num SUV. É um negócio diferente. Ela, óbvio, não vai ser tão parruda como seria uma Ranger, como seria uma S10, uma Amarok, mas ela pode ser aquela coisa para ser um veículo de semana e fim de semana, sabe? Claro, não vai ter toda aquela montanha de funcionalidade como seria uma versão fechada, mas uma picape é sempre útil. Você nunca sabe o que você vai precisar carregar nela, então pode ser uma boa. Nem toda Toro é desprezível, né? Só 1.8 automática, mas tirando isso, pode ser legal. Vai. 1.3 manual, amigo, você ainda pode se divertir, vai. Tem alguma coisa de útil, não é tão descartável quanto você pensa. E óbvio, né? O mundo está acompanhando. A Hyundai Santa Cruz em algum momento vai chegar no Brasil. A Toro tá vendendo que nem água, né? Eu não sei que rumo a Duster Aroch tomou, mas muito provavelmente ela vai abraçar o motor da Captura a qualquer momento. Então que venha, né? A gente vai falar de qualquer jeito. Se puder testar, então melhor ainda. Então que venha mesmo, vamos ver, que venha manual e que... Bom, exigir que não custe caro eu acho difícil, porque a Tracker Premier tá custando 140 mil, né? Então... se preparem, vem caro, né? Mas, sei lá, daqui a 15 anos pode ser uma coisa boa, né? Não sei. Enfim, né? Vamos ver, tá vindo aí, a gente vai falar e no final das contas é o que importa. Tem que ter notícia e é pra isso mesmo, vambora. E mais uma notícia do nosso super bloco, que essa mais uma vez foi sugerida pelo Maurício, né? Que está lá
preso nas montanhas geladas de Mesquita, que é uma coisa que foi descoberta hoje, no dia que a gente está gravando, que vai ser... Quer dizer, não é lá tão interessante e pode ser até que seja um tanto reclamativo da minha parte, mas eu vou trazer aqui, que de novo na GM vai haver um Cruze RS. E para ser muito sincero, eu acho que não é lá tão interessante assim, mas a gente vai trazer aqui de qualquer maneira. Para você que não sabe, a RS é Racing Sport, eu imagino que bastante copiando a Renault, mas sim, é muito mais antigo, que já existe no Onix RS, que tem quem goste e tem quem não goste. Eu particularmente acho desinteressante, porque apesar de ser um motor 1.0 turbo, não é manual, não é um esportivo de adesivo, vai completamente contra tudo aquilo que a gente vive falando aqui. Falou do Yaris, falou do Sandero RS, falou do Gol GT no passado. Não é. Um esportivo de adesivo é um Sandero GT Line, só que na GM e com motor turbo. Não é ruim, mas também não é tão bom, do ponto de vista estético. O kit RS na GM é um kit estético, né? E o Cruze, para você que achava que ele ainda não estava à venda, sim, ele está. Vai vir numa versão RS, que acredita-se que seja uma versão intermediária ali para uma Premier, né? Eu acho que não tem LTZ mais, mas enfim. Vai vir por volta de 140 conto, mesmo preço de uma Tracker Premier. Para você que não quiser um SUV, pode ser legal. Eu, particularmente, até gosto do Cruze, sabe? Do primeiro, do novo, principalmente do hatch. Mas você chamar ele de RS é a mesma coisa que a Volkswagen chamar o Polo GTS de GTS, sabe? Não é... Tudo bem, nem todo esportivo precisa ter câmbio manual, a gente sabe que são novos tempos, mas é estranho. E no caso do RS é um degrau abaixo, porque... No caso da Volks, tem um implemento de potência, né? Tem um motor 1.4, tem um modo esporte e tudo mais. Mas o Cruze não. O Cruze é meramente estético. Vai vir com aquele mesmo 1.4 turbo, 153 cavalos, transmissão de 6 marchas, automática. Então não é lá tão interessante assim, né? Não é muito você que está ouvindo a gente, não é muito teu público. Talvez teu pai, talvez tua mãe. Mas, para quem gosta, tá aí. Né? Não é lá tão... Enfim, não posso ficar falando lá tão interessante o tempo todo, porque você já entendeu. Mas não me diz muito, sabe? Na verdade, chega a ser meio triste. Porque a gente teria muito a oportunidade de ter, por exemplo, um Cruze manual RS, sabe? Acima do básico. Bota um motor turbo manual. Não precisa fazer nenhum implemento mecânico, não. Põe só a caixa manual. Vamos ver se dá pra brincar mesmo. Sabe? Não precisa fazer toda aquela alegoria maravilhosa que foi o Sandero RS. Suspensão preparada, rodão, não sei o que, motor, pau. Mas, cara, não deu. Não deu. A imagem não fica muito bem, não casa legal. Né? Então, sinto muito, mas... Pra mim não diz muita coisa, mas pro público diz bastante, porque o Onix RS tá vendendo legal, senão a GM não cogitaria fazer isso aí, né? Pode ser que no futuro essas empresas tenham pena da gente e resolvam fazer uma versão maneira desses carros, mas até lá, meus amigos, eu acho muito difícil da gente ter qualquer coisa remotamente instigante, maneira, legal. E talvez esses carros sejam interessantes para o nosso público aqui, desse público desse programa, talvez daqui 10 anos, usado, mas, enfim, varia de cada um. Tem gente que gosta de câmbio automático, tem gente que não, então... Sinceramente, não é lá tão aprazível assim. E a última notícia do nosso super bloco, e hoje está super corrido, que é o seguinte. A gente, quando eu digo, é a galera do GPC comentando nos bastidores mesmo, da nova Ferrari 296 GTB. Né? Você tá vendo aí a imagem. E... eu vou ser muito sincero, eu fui pego de surpresa por esse carro. A gente tá falando de um carro V6 biturbo híbrido de 800 cavalos, é tipo uau. A primeira Ferrari V6 desde a época da Dino, né, que muito se dizia de não ser uma Ferrari legítima porque ela não era 8 cilindros, tampouco 12, mas tinha lá seu charme, eu particularmente gosto bastante. E tá dividindo opiniões, né? Tem gente que adora, eu particularmente não gostei. Mas eu também tenho um motivo para isso, porque eu simplesmente parei de acompanhar Ferraris depois da 488.
Pra não dizer que não parei na 456, pra não dizer que eu deitei embaixo de uma pedra e fiquei por ali mesmo, porque a 488 apareceu num seriado que eu gosto muito, chamado Magnum P.I., que é uma releitura dos anos 80, onde o personagem principal era um detetive particular que andava, resolvia casos no Havaí, usando uma 308 GTB, que é um dos meus carros favoritos. Mas da versão atual, para manter a Ferrari vermelha conversível, eles pegaram uma 488, que é até legal, mas sei lá, a partir do momento que você não gosta mais de supercarro, as coisas vão ficando meio blasé. E beleza, né? Tudo bem, eu acho que a 488 ficou melhor esteticamente do que a 458, ficou muito batido o visual, ficou muito cansado. Mas sei lá, cara, eu sei que teve a SF90, não me diz muita coisa. São carros incríveis, maravilhosos, grandes panteões da indústria automotiva, grandes marcas a serem batidas, mas é aquela coisa, inclusive levantada pelo Maurício Campelo nos bastidores, que se não fosse a Fórmula 1, a Ferrari meio que passaria em branco, sabe? No mundo atual, né? No mundo real mesmo, das ruas. Porque não tem nada muito exagerado nos desenhos. Na verdade, os desenhos são exagerados, a verdade é essa. Mas não são muito cativantes, sabe? Talvez pro público seja. Pro fã de Ferrari, com certeza. Mas uma Lamborghini consegue ser mais visceral em termos de desenho, sabe? Ser uma coisa que te pega mais na novidade. Putz, saiu a nova Countach. Aí as pessoas ficaram, meu Deus, a Countach nova não é nova, parece que puseram um kit de fibra em cima da Aventador. Sim, parece, mas eu achei legal, sabe? Porque o segredo da Lamborghini são poucas novidades, porque eu imagino que o grupo Volkswagen não tenha lá muito dinheiro para fazer esse negócio, mas é esporádico, consegue cativar mais os possíveis compradores, cria uma expectativa em cima. Não, a Ferrari tá que nem fabricante de bug. A cada 6 meses tá fazendo um modelo novo. Então, a McLaren fazia muito isso também. E, sei lá, parece que meio que, pra mim que estou falando isso, na minha opinião, perdeu a essência. Claro, são carros incríveis que nunca, não vou dizer nunca, né? Que eu talvez nunca tenha a chance de guiar na vida. Que não sou público-alvo, que não vou entrar numa concessionária lá na Avenida Europa e falar, irmão, me dá aquela ali que tá perto da porta. Não. Mas, sei lá, tá faltando um pouco daquela sedução do supercarro, sabe? Eu particularmente não sou fã de supercarro. Eu prefiro coisas muito menores e muito menos potentes. Mas eu não me vejo projetado nessas mudanças super esculpidas, fluídas e a busca incessante por potência. Tudo bem, não vou botar a Lamborghini como o melhor de todas, porque ela faz exatamente a mesma coisa, mas faz com menos frequência, e é esse o ponto. Talvez se a Ferrari fosse um pouco menos afobada nesse negócio, a gente tivesse uns lançamentos que falam, meu Deus do céu, é a nova Ferrari, não sei o quê. Mas não, é tudo muito corrido, sabe? Sei lá, é um pouco estranho. É como se não houvesse expectativa mais. A Ferrari tem lá a sua lista de 1.000 compradores, ela faz aquele carro para os 1.000 compradores e o resto do mundo não tem chance de absolutamente nada. Você descobre que são uma Ferrari nova porque teu amigo leu na cópia da recópia de um site especializado gringo que pegou de um site especializado na Itália, porque os caras fazem o carro e fala pro cara ali, irmão, eu fiz o carro. Só isso. Não tem a van Premiere, não tem mais um vídeo de lançamento. Você tem que ser super fã do carro para poder saber. Uma coisa que a Lamborghini não faz, por exemplo. Ela espera um grande evento, ela faz uma ação de marketing legal. A Ferrari, ela tenta ser fechada, tenta ser exclusiva. Só que ela não é. Ela corre na Fórmula 1, ela é uma das marcas mais desejadas do mundo. Cara, até a Bugatti, que deve vender, sei lá, um carro a cada 2 anos. Mas não importa, sabe? Cria-se uma expectativa gigante em cima. Mas sei lá, a Ferrari, eu não sei se é um marketing ruim por parte da Fiat, por parte da PSA, mas sei lá, é bizarro. Você consegue, eu consigo ver
um hype muito maior em cima de um Rolls Royce novo do que de uma Ferrari. Mas, enfim, né? Quem sou eu para dizer como a Ferrari deve se portar? Eu, mero proprietário de um Gol 1.2 95 e de um Monza 92 2.0. Então, basicamente não há o que comentar. Este mal amado aqui vai encerrando o programa no alto dos seus 44 minutos. Uma edição bem curtinha mesmo, porque hoje era só aquela passada de olhos em cima das notícias, tudo que você precisava saber para ficar bem informado. Nosso super bloco aqui, bastante compilado, bastante justinho, com tudo que você precisava ouvir. E eu quero agradecer profundamente a você que ouviu a gente até aqui. A gente vai voltar na próxima semana com mais Pod Carro a Diesel, com os nossos quadros, com as nossas opiniões, com tudo que você precisa saber nos drops, nas entrevistas, enfim. O ano não acabou e tampouco a gente. Se a gente está aqui ainda, primeiro, obrigado a você que está ouvindo, e segundo, obrigado pela oportunidade do universo aí de deixar a gente continuando fazendo o que a gente gosta, que é esse podcast automotivo, todo sábado às 11h30 da manhã. Um forte abraço, segue a gente lá nas redes sociais. Se tu quiser trocar uma ideia diretamente comigo, que tá falando aqui, o Rodrigo, é @THERTLima em tudo que é lugar. Eu geralmente respondo as galeras também. Então chega junto, a gente troca uma ideia. E é isso. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um Pod Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pod Carro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no @podcarro em qualquer rede social.